Boa tarde, senhoras e senhores. Aqui quem fala é Leon Weinstein, da cidade de Los Angeles, Califórnia. Muitos assuntos, muitos mesmo. O Canadá foi para o comunismo, a África está enlouquecendo por causa da China, a Rússia está bajulando a China de todas as formas possíveis, mas, por outro lado, finalmente significa que a China precisa da Rússia não menos do que a Rússia precisa da China. Então, vamos falar sobre tudo isso. Senhoras e senhores, aviso, por favor, não deixem o like no início antes de assistir. Se gostarem, deixem no final. E coisas do tipo. E inscrevam-se, claro, para receber as notificações. Vamos imaginar que a ideia do presidente não era convidar o Canadá para ser o 51º estado. Eles no Canadá estão muito acostumados ao socialismo, por isso temos medo de anexá-los. Mas a ideia era arrancar um pedaço do Canadá, ou seja, Alberta e talvez mais alguma coisa junto com ela. Nesse caso, um primeiro-ministro de direita daria aos canadenses esperança de uma possível volta à liberdade, às relações de mercado, à justiça. E o que, do nosso ponto de vista, é necessário que eles passem 40 anos no deserto primeiro e só depois algo aconteça. Não estou falando de regiões ou partes separadas do Canadá, estou falando da maioria da população canadense. E a continuação da política de Trudeau mostraria para Alberta e para os outros, nem sei, para os conservadores, que a pesada pedra do socialismo no pescoço vai afundar o país. E eles irão junto com todo o país para o fundo. E seus produtores, se eles não fizerem algo que os liberte do coletivismo da marca, eles simplesmente são levados a tal ponto que já será impossível voltar ao estado normal. E eles fizeram isso. Eles começaram a preparar um processo incrivelmente complexo e nada curto de saída da União Canadense. Para o Canadá, isso não é um golpe menor do que as tarifas, e como resultado, a paralisação de metade das exportações para os Estados Unidos da América. As tarifas estão parando. Praticamente todas as partes dos automóveis, os carros montados, aço, alumínio, madeira, eu não sei, tem madeira lá, dos grandes produtos. Só restam alimentos, só resta o petróleo, que é diferente do que é principalmente extraído nos Estados Unidos da América. E a saída de uma ou duas províncias do Canadá não é apenas uma redução de território e população, é a perda dos provedores. Produtores que contribuíam mais para o fundo comum do que outros e que sustentavam as partes menos produtivas, menos eficientes do Canadá. Por exemplo, em 2022, a população de Alberta era de, se não me engano, 11,2% da população do país, mas gerava 18% do produto interno bruto, ou seja, significativamente mais, praticamente quase o dobro do que proporcionalmente as outras. Alberta e a segunda província que está pensando em se separar, Saskatchewan, são os principais produtores do petróleo de que os Estados Unidos da América precisam. Em Saskatchewan também há potássio e urânio, uma das maiores reservas do mundo. Contaminados pelo ódio aos Estados Unidos, os canadenses, em fileiras organizadas, escolheram o pior que poderia ter acontecido. Rússia é um reflexo espelhado, Trudeau é uma cópia de Trudeau, globalista, socialismo, anticapitalismo, ou seja, a gangue completa permaneceu no poder. Corra, Alberto, corra com o saco, Ivan, enquanto ainda tem forças e enquanto sua relativa liberdade ainda não foi tirada, como tiraram a liberdade dos caminhoneiros. Corram, quebrem a cabeça, porque senão vão quebrar suas costas. O próximo passo é a China. Aliás, a julgar pelos pedestres no centro de Toronto, China, quero dizer tanto a China, o país, quanto o estilo chinês de construção. Aliás, a julgar pelos pedestres no centro de Toronto, a China já está previamente cheia de chineses. Eu acho os chineses muito simpáticos, pessoalmente. É só que eles estão sob vigilância constante.
E como se, com a introdução de outros bons exemplos de pessoas, o que disserem para os chineses que conquistaram a liberdade, então os chineses libertos vão fazer, por isso corram. Aliás, a Grã-Bretanha chegou primeiro. Eu sempre pensava, quem seria, Índia, Japão ou Inglaterra? Aconteceu que era a velha Grã-Bretanha. Apesar das diferenças de posição em relação à Ucrânia, eles foram os primeiros a chegar à linha de chegada. Então, o que exatamente assinamos com eles e como mudamos o que havia antes? A Grã-Bretanha é nosso nono parceiro comercial em volume, e com eles temos relativamente modestos 12 bilhões por ano, mas o saldo comercial é diferente do que temos com a China e o restante da Europa, e coisas do tipo. Nós vendemos para eles 12 bilhões a mais do que compramos. Os Estados Unidos da América mantiveram uma taxa básica de imposto de 10% sobre todos os produtos vindos do Reino Unido e até reduziram as tarifas alfandegárias sobre carros de outros países. Todos vão pagar, todos, exceto a Grã-Bretanha, vão pagar 25% e os irmãos britânicos 10%. O que vão fazer seus Jaguars, seus Land Rovers, Mini Coopers, alguns modelos muito caros como Bentley e também Aston Martin. Concorrer nos mercados vai ajudar os britânicos a competir no nosso mercado com outros carros europeus e japoneses. O aço da Inglaterra também não será taxado, com tarifa de 25%. Isso é um presente para eles por terem chegado à linha de chegada em primeiro lugar. Os Estados Unidos da América vão exportar para a Grã-Bretanha muito mais carne bovina, outros produtos agrícolas e etanol. Isso ajudará a aumentar o comércio entre nossos países, disse o primeiro-ministro britânico Keir Starmer. Uma grande ajuda para a Grã-Bretanha foi a eliminação desse imposto de 25% sobre o aço. Essa indústria estava à beira da falência na Grã-Bretanha por causa do dumping chinês. Eu já expliquei o que é dumping, mas agora novas e excelentes perspectivas se abriram para a indústria britânica. China e Ásia vão exportar aço para os Estados Unidos da América e pagarão 25% na fronteira, mas a Grã-Bretanha não. O que, eu acho, já deixou os fabricantes de aço britânicos em estado de entusiasmo e gratidão eufórica ao tio Sam. Ou seja, estamos ajudando, senhores, não apenas nossos próprios fabricantes internos, mas também nossos aliados de longa data. Em contrapartida, a Grã-Bretanha informou que encomendará aeronaves da Boeing com contratos já assinados de 10 bilhões. Enquanto isso, a inteligência dos Estados Unidos da América descobriu que 4 empresas chinesas, uma refinaria de petróleo e 3 terminais portuários, estão operando com petróleo iraniano, que nos documentos elas apresentam como se tivesse sido importado de outros países. Todas essas 4 empresas foram incluídas na lista de sanções dos Estados Unidos da América. O Ministério das Finanças dos Estados Unidos da América está cumprindo a ordem do presidente de exercer máxima pressão econômica sobre o Irã, com o objetivo de forçar o IATO a abandonar seu programa nuclear. Os Estados Unidos da América nomearam 18 países como principais parceiros comerciais dos Estados Unidos da América. Com 17 países, as negociações já estão em andamento há muito tempo, e com a China as negociações estão apenas começando. Aliás, eu mesmo conduzi negociações com os chineses. É muito difícil mesmo. Depois, então, por muito tempo, eles fingem que não entenderam. Depois combinam de se encontrar no dia seguinte. No dia seguinte, eles vêm e dizem que não se lembram do que foi combinado ontem, ou que não entenderam, ou que isso não pode ser assim. Depois pedem para repetir tudo desde o começo, somem de novo, depois aparecem novamente, não lembram sobre o que conversaram, onde pararam, mas. Depois de assinar os termos, depois que todos assinam, apertam as mãos, eles cumprem tudo exatamente, detalhadamente e no prazo. Aliás, é o completo oposto dos russos nesse sentido, que assinam promessas mais vagas bem rapidamente. E depois, quando o contrato e o trabalho conjunto já começam a enrolar, tipo vaianco ou mainku.
Eu, se tenho escolha, prefiro lidar com chineses. Enquanto isso, Putin e os chineses Xi Jinping se encontram. Já se reuniram por 4 dias para decidir como resistir ao Ocidente e quão fortes são as relações entre eles. Na Rússia, há enormes problemas: guerra, queda nos preços dos energéticos, sérios problemas com alta tecnologia, porque nossas sanções realmente estão funcionando. A China tem enormes problemas com as tarifas americanas e distúrbios no país. Juntos, eles vão decidir como enfrentar os Estados Unidos, com quem podem cooperar e onde há pontos fracos na coalizão ocidental. Pela primeira vez, a Rússia participará das negociações não como se diz em alemão, a garota para tudo, mas como um parceiro igual da China. A Rússia se tornou tão necessária para a China quanto a China é necessária para a Rússia. E, aliás, talvez seja a primeira vez que a China ficou nervosa com a possibilidade de a Rússia se aproximar demais dos Estados Unidos da América. Como resultado do fortalecimento das relações russo-chinesas, os países europeus, especialmente os Países Baixos e a Dinamarca, pediram que se preparassem para um possível conflito armado com a Rússia, que seria apoiada e abastecida pela China. Vice-almirante Piotr Reznik, se não me engano, o chefe das Forças Armadas dos Países Baixos afirmou que, dependendo do desenrolar do conflito na Ucrânia, a Europa espera de Putin a continuação de ações agressivas. Apontando possíveis pontos críticos como a Groenlândia, os países bálticos e a Polônia, a China é uma ameaça ainda mais séria do que a Rússia, disse o rei dos Países Baixos, Willem Alexander. E agora, sabe, agora eu pensei que não concordo com eles. Não, eu não tenho essa sensação de que a Rússia vai se meter em algum lugar. O tempo todo ouvimos sobre a Ucrânia, né? Depois a Europa começou a assustar dizendo que a Rússia agora vai vencer, conquistar a Ucrânia e depois vai conquistar todos os outros europeus e coisas do tipo. Há muitos argumentos aqui sobre por que isso não pode acontecer, por que isso não vai acontecer e por que nem a Rússia nem a China precisam de um desenvolvimento posterior de ações militares. Bom, tudo bem, agora não estamos falando da minha opinião, provavelmente, mas sim do que está acontecendo no mundo. Vamos fazer um pequeno relato sobre a influência da China na África. Gana é um pequeno país africano que já enfrentou um nível impressionante de pobreza, chegando a 53%. Apesar da pobreza, eles conseguiram superá-la. Até o final de 2019, ela havia sido reduzida para 7,9%. Gana alcançou tanto sucesso que o Banco Mundial até chamou Gana de estrela brilhante da África. Mas logo tudo mudou. A estrela brilhante da África acabou sendo amaldiçoada por duas coisas. Primeiro, o próprio governo. E segundo, a China. A China não só destruiu a economia, mas também mirou nas artérias vitais do povo ganês, tudo por seus próprios objetivos egoístas. Apenas olhe para este trecho com Nana Kwama-Bediaka, líder de um partido político em Gana, criticando a China. Não foram nossos compatriotas que destruíram nosso país, e sim permitimos a entrada de milhões de chineses. Eles extraem minerais valiosos 24 horas por dia, e agora todas as nossas águas estão envenenadas. Economicamente, Gana está em uma situação tão lamentável que a dívida pública do país atingiu um nível perigoso de 92,7% do produto interno bruto, até o final de 2022. Isso é alto demais para um país em desenvolvimento que enfrenta dificuldades econômicas. O nível de pobreza está crescendo novamente e espera-se que até 2025 ele atinja 34%. O primeiro amor dos africanos pela China desapareceu. Agora todos os governos sabem que a China está sempre tentando dominar todos os parceiros e devedores. A China, que agiu com sabedoria durante a primeira década de seu poderoso desenvolvimento, decidiu que já se tornou ou está se tornando dona do planeta. E eles começaram a se comportar de uma forma que não se deve se você ainda não é o dono. Em outras palavras, os Estados Unidos da América escolheram um bom momento para atacar
Além dos vídeos diários, 6 dias gravados e domingo ao vivo, o canal prepara materiais adicionais com uma análise mais profunda dos acontecimentos. Esses vídeos adicionais serão feitos para os patrocinadores do canal. Você pode se tornar um patrocinador acessando o link na descrição e pagando $4 ou o equivalente a $4 por mês, ou se quiser pode pagar mais. Nós não vamos reclamar. Bem, vamos hesitar um pouco, mas não vamos reclamar muito. Esse dinheiro será usado para cobrir as necessidades do canal, então, desde já, obrigado. Para os espectadores russos, também foi criado um canal no Telegram, por assim dizer. O link estará abaixo. Da mesma forma, você pode encontrá-lo e o objetivo dele é o mesmo, $4 por mês. E lá serão postados vídeos adicionais. Então, senhoras e senhores, se alguém quiser me encontrar um pouco mais frequentemente e ouvir ideias mais profundas, bem, às vezes, como dizem os americanos, algumas ideias especulativas, digamos assim, todos os meus pensamentos e ideias, eu não vou colocá-los no canal aberto, mas apenas para os patrocinadores. Muito obrigado por ouvirem, obrigado por dedicarem seu tempo ao nosso canal. Curtam se gostaram e inscrevam-se, senhoras e senhores, para receber notificações sobre novos e novos trabalhos que vão aparecer. Vídeos que aparecem no canal, até logo, legendas criadas por mim.